subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco. Ele quem? Jesus. E ele estava na popa do barco. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Uma interrogação. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Jesus dizendo ao discípulo: Ainda não tendes fé? 41. E sentiam um grande temor os discípulos, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O discípulo ali falando um para o outro. E esse homem está aqui nesta noite. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quem é este homem? Que homem é este? Oh, aleluia! Que o vento e o mar lhe obedecem. Glória! Quem é este homem? Que homem é este? Este homem é Jesus de Nazaré. Quem é este homem? Que homem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Que homem é este? Esse homem é Jesus de Nazaré. Outra vez vinha uma grande multidão a lamentar sobre uma pobre viúva que tinha um único filho e acabava de perder. Jesus foi ao seu encontro e disse: Pare de chorar. Tomou um filho, chamou e o povo se levantou. A multidão se foi da estrela. Quem é este homem? Que homem é ele? Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Que homem é ele? Esse homem é Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus para você. Irmão, aqui está a palavra do Senhor, uma passagem muito conhecida da igreja, uma passagem bastante conhecida, lá em Mateus, no seu capítulo de número 8, no seu verso 23, é um cumprimento desse mesmo texto aqui. Jesus acalma a tempestade que está assolando a sua vida. Sabemos, irmãos, que o discípulo estava ali com Jesus. Louvado seja Deus para todos sempre. Ali no mar, no bar. E Jesus fala com eles para ir para outra margem. E essa outra margem era no mar da Galileia, onde era um mar muito de regiões, de local muito perigoso, de local assim muito, por mais que o discípulo conhecia
o local ali, o mar. Louvado seja Deus. Alguns dos discípulos ali eram pescadores, né? E quem é pescador já conhece o local, conhece a região, né? De repente, né, começou a entrar água ali no barco. Enquanto estava sem entrar água, o discípulo estava tranquilo, sossegado. Louvado seja Deus para todo sempre. Louvado seja Deus para todo sempre. Em Marcos, fala que Jesus, ele estava na polpa do barco, descansando sobre a almofada. Por que Jesus estava descansando ali? Enquanto o discípulo estava acordado, né? Ainda o mar não estava tranquilo, eu penso assim. Ainda o mar não estava agitado a ponto de entrar água. Louvado seja Deus para todo sempre. O discípulo estava tranquilo. E enquanto o discípulo estava tranquilo, acordado, louvado seja Deus para todo sempre, Jesus ele estava descansando na polpa do barco. A polpa do barco é o local da parte traseira do barco. Jesus foi descansar. Mas por que Jesus foi descansar? Ele, como homem, foi descansar da sua jornada. E Jesus não parava. Jesus não parava. E ele, como homem, estava cansado. E quando ele estava no barco ali, ele foi descansar um pouco. Louvado seja Deus para todo sempre. Vou dar uma passagem aqui, os irmãos vão entender. Louvado seja Deus para todo sempre. Essa outra margem que Jesus se refere é a do mar da Galileia. Na verdade, um lago localizado na proximidade de 224 metros abaixo do nível do mar. Observe. E cercado de montanhas, ventos que sopravam da terra e se intensificavam nas proximidades desse local, e muitas vezes causava tempestades violentas e inesperadas. Alguns discípulos eram pescadores experimentados, havia passado sua vida pescando nesse imenso lago, mas durante essa forte tempestade, o vento entrava. Nessa grande tempestade de vento, entraram em pânico. Observe aqui, irmãos, o porquê eu disse aqui é para você entender mais esse texto, a história. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, aquele mar da Galileia ali, aonde Jesus estava, juntamente com os seus discípulos ali, no local que estava, era um local muito perigoso. Louvado seja Deus. Agora, eu entendo, ao ler essa passagem aqui, eu entendo o porquê o discípulo ali ficaram preocupados. Entraram em pânico. Louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia. Não foi à toa que os discípulos ali entraram em pânico quando levantou aquela grande tempestade sobre aquele mar. As águas ali começaram a entrar no mar. Quem sabe ali começaram a ficar cheio, entrar aos poucos, começou a ficar cheio o barco ali, no local ali aonde Jesus e o discípulo estavam ali. E quando o discípulo viu que não tinha mais jeito, né? Porque as águas ali já estavam a ponto, já tinha entrado no barco, e o discípulo ficava preocupado. Louvado seja Deus. E teve que incomodar o mestre. Eu vejo aqui, irmãos, que Jesus
ele gosta de ser incomodado. É verdade. Ele, como homem ali, estava dormindo, descansando. Mas ele, como Deus, estava vendo tudo que estava acontecendo. Ele estava só esperando o discípulo chamar. Isso quer dizer, no decorrer da nossa vida também, irmãos, passamos por situações diversas, né? Passamos por situações não como essa, mas um pouco parecida. Às vezes o mar da vida assola as nossas vidas. Louvado seja Deus para todos sempre. Eu não sei, rapaz, tem em várias áreas. Ali o mar assola. A tempestade da vida começa a querer nos afogar, querer nos abafar. E às vezes a gente não chama o mestre. Em vez de contar, às vezes, para Jesus a sua situação que não está mais aguentando, quem sabe está a ponto de desistir por causa da tempestade da vida que tem assolado, às vezes não conta para ninguém, ou então conta para A, para B, para C. Eu estou passando por isso. A tempestade está assolando a minha vida. Esse problema que eu estou passando está assolando a minha vida. E Jesus foi lá, e Deus foi lá, do seu trono de glória, observando. A minha serva, o meu servo está passando por isso. Eu estou só observando. Porque a única pessoa que pode resolver o problema dele sou eu. Seja Deus. E ele não conta para mim. E ele não chama. Mas ali, o discípulo ali, quando estava sufocado com aquele problema ali, ele foi incomodar o mestre. E diz a passagem aqui: Mestre, não importa que perecemos. É por isso que eu falo que Jesus gosta de ser incomodado. Aí quando Jesus foi incomodado pelos discípulos ali, enquanto ele estava dormindo, mas depois ele acordou, quando o discípulo chamou ele: Mestre, não importa que perecemos. Aí Jesus despertou. Aí Jesus entrou em cena e disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E tudo ali, irmão, se tornou em bonança. Jesus acalmou aquela tempestade que estava naquele mar. Mas por que Jesus acalmou aquela tempestade? As águas que estavam ali bravia, porque Ele é o dono do mar. Jesus é o dono das águas. Ele é o dono do vento, Ele que manda. E Jesus falou: homem de pouca fé. Agradeço, meu Pai. Homem de pouca fé. Oh, glória. Louvado seja Deus para todo sempre. Jesus quer dizer: você anda há tanto tempo comigo, e por que temeis? E por que não teve fé? E por que se desesperou? Por que entrou em pânico? Jesus quer dizer: por que você não repreendeu? Mas ali foi eu vejo a humildade desse tipo: não, aquilo que a gente pode fazer, a gente fez, mas agora é contigo, mestre. Aí Jesus foi lá e repreendeu a tempestade ali, e houve uma grande bonança ali. Irmãos, às vezes, como eu falei, passamos por grandes problemas, por grandes situações. Mas quando estiver enfrentando tudo isso aí, esses problemas, a situação, o problema da vida, do dia a dia, não conta para ninguém. Chama a pessoa certa. Nós vivimos o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que pode fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Cada um aqui, eu sei que está enfrentando um problema. Quem sabe? Um diferente do outro. Eu enfrento um problema, o irmão Jacques tem o seu problema, o Romeu tem o seu, enfim. Cada qual tem o seu. Mas eu não sei. Mas Jesus conhece. Jesus que conhece o profundo do coração.
sabe que você está enfrentando um grande problema, não sei qual área, mas quem sabe, pode ser que esteja. Mas conta para Jesus. Ele vai acalmar essa tempestade, esse problema que está assolando a sua vida. Só Ele pode acalmar, só Ele pode resolver. Louvado seja Deus para todos sempre. O que precisamos, irmão, é depositar a nossa confiança em Jesus e deixar para Ele resolver. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Nós já entregamos, agora confia nele e o mais Ele fará. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos os nossos problemas na mão do Senhor, vamos agora confiar. Vamos agora confiar no Deus que servimos. Por quê? E para que tanto desespero? Às vezes Jesus vai entender, Deus vai entender o porquê. Porque Deus sabe da nossa limitação. Mas Ele quer um pouquinho mais de esforço. Ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Louvado seja Deus para todo sempre. Quantas tempestades diferentes dessa que Jesus tem acalmado. Jesus ele chegou na casa de Jairo. Primeiramente, Jairo foi lá até Jesus. Louvado seja Deus para todo sempre. E contou o problema da sua filha que estava em casa. Dizendo para Jesus que sua filha estava doente. Quem sabe Jairo ele estava desesperado, mas ele foi a pessoa certa. Mestre, meu problema a minha filha está doente. Jesus ouviu, mas Jesus continuou na caminhada. Primeiramente ele foi resolver, ou melhor, aquela mulher do fluxo de sangue. É o mesmo texto. Foi lá, passando por aquela situação também. É uma tempestade da vida, mas uma tempestade de enfermidade. Ela, ao gastar todos os seus haveres, já tinha gastado tudo com a medicina. Quem sabe ela estava desesperada ali, o meu problema vai ter mais solução. Mas depois ela ouviu das maravilhas que Jesus operava. E ela foi objetiva, irmãos, e colocou em seu coração tão somente. Primeiramente, ela se levantou do seu comodismo. E às vezes, irmãos, o nosso problema às vezes não soluciona mais depressa, porque às vezes ficamos muito incomodados. Não vai dar certo, não vai ter mais jeito. Aquela mulher também foi assim. Quando ela viu que não tinha mais jeito, ela foi lá. Quem sabe, como eu falei até aquele domingo, aquela pincelada nessa mulher, ela foi cambaleando. Por que eu falo isso, que ela foi cambaleando? Fraca? Porque ela está fragilizada. Ela não está usando, é normal como é que anda. Foram 12 anos, irmãos. Então, se foi 12 anos padecendo daquele problema ali, ela já estava fraca, fragilizada. Mas ela, irmão, ela colocou, quem sabe ali, com pouca fé, com pouca força, ela colocou no seu coração. Tão somente, se eu tocar nas costas do vestido do mestre, ficarei sã. Determinação, foi objetiva, saiu do seu comodismo e foi atrás de Jesus.